Negócio que surgiu aqui, informação de última hora do canal do Guilherme Frossar, é de que o Atlético está tentando repatriar o volante Fred, tá? O volante Fred do Fenerbahçe, né? Jogador aí que é atleticano, todo mundo sabe que é atleticano, né? Ele está avaliado em 7 milhões de euros pelo Transfer Market, tem 32 anos, 1,69, é titular da equipe do Fenerbahçe, né? E o Atlético negocia pela contratação do volante Fred, tá? Um jogador canhoto, um jogador com histórico de times europeus, jogou muito tempo no Manchester United, hoje ele joga no Fenerbahçe, é um jogador que tem o carinho pelo Atlético, né? E eu acho que é o jogador que conserta esse meio-campo do Atlético, tá? O Fred é um jogador que ele pode fazer um volante, ele pode fazer um segundo volante, ele joga mais à frente, chegando, pisando na área, ele tem finalização, ele tem passe, ele tem marcação. Talvez ele não tenha muita intensidade, mas todos os outros predicados desse jogador acabam compensando, talvez, caso não tenha muita intensidade ainda, não tenha acompanhado muito o Fenerbahçe, para ser sincero para vocês, né? Mas caso ele não seja um jogador que está com tanta intensidade, acho que todas as skills dele que o cercam, elas compensam essa questão. Porque é um jogador de prateleira de cima. Se o Atlético conseguir contratar o Fred, né? A notícia acabou de sair, então não tem nem como eu ter ido apurar e tudo mais. O Frossar postou isso aqui em parceria lá com o Globão em 7h49 da manhã, né? Então tem 20 minutos que a notícia saiu, né? Eu tenho alguns contatos para fazer, né? Com o pessoal do lado do Fred, conheço algumas pessoas, do lado do Atlético, do lado do Fenerbahçe, vou tentar entender como que eu vou conversar lá, mas eu vou fazer essa apuração completa em todas as pontas e a qualquer momento eu trago essa notícia para você. Mas, se de fato o Atlético está numa negociação com um jogador tipo Fred, trouxe um jogador como o Renan Lodge, está querendo um jogador como o Vitinho, está querendo jogadores como o Guido Rodrigues, está querendo jogadores como vários aí que a gente viu. O Galarza, gente, que todo mundo tá fazendo um estardalhaço danado porque não vai vir e tal, é um cara que ninguém nem conhece direito, entendeu? O pessoal nem conhece o Galarza direito, tá falando, nossa, joga demais e tal, entendeu? Então, assim, é o menor dos problemas. Tem um monte de volantes melhores, iguais, parecidos, da mesma idade, entendeu? Então, assim, o Atlético mostrando a tal janela de qualidade, pelo menos depois do Renan Lodge, nessa especulação inicial do Fred. Agora, se vai dar negócio, se o negócio vai acontecer e tudo mais, aí depende de um monte de coisa. Primeiro, o jogador ele tem contrato até o meio de 2027, lá na equipe do Fenerbahçe. É um jogador que é titular do time, não é titular absoluto hoje, mas é titular do time, né? Joga ali a maioria das partidas, né? Tipo, não, ele é titular, sim, é porque às vezes é substituído e tal, mas assim, é um jogador titular da equipe do Fenerbahçe e é um volante, como eu disse, de prateleira de cima, né? É um cara que já chegou a valer 50 milhões de euros, gente, entendeu? É um cara que chegou a valer 50 milhões de euros quando ele estava no Shakhtar Donetsk e aí foi para o Manchester United. Então, assim, seria um jogador espetacular para o Atlético e este é atleticano. Se vocês estão reclamando do Vitinho que não é atleticano, o Fred é. Esse aí, doutor, eu não me engano, o Fred é atleticano, entendeu? E aí, cara, aí o negócio começa a ficar legal, entendeu? Porque a gente tá falando de lateral direito bom, a gente tá falando de mais um volante bom, barra meia, a gente tá falando de um lateral esquerdo de seleção, né? Vão vir, garantido, vai vir centroavante, vai vir um centroavante. O Atlético tem alguns nomes no mercado, tem um jogador do futebol argentino que ainda pediram para não ficar soltando muita coisa, não soltar nome e tal, para não atrapalhar, mas tem uma situação com o jogador do futebol argentino, tá? Centroavante, bom, que todos vocês provavelmente vão conhecer, galera que acompanha mais futebol sul-americano, né? Então tem uma situação que em breve se a gente puder soltar, a gente solta o furo primeiro, né? Lá ele, né? Mas
solta a informação primeiro. Senão outras pessoas vão soltar isso e vão ficar sabendo. Mas a gente respeita as fontes e quando pedem para não abrir muita coisa, não abre. Então, mas eu estou contando para vocês um detalhe aqui, só para essas 568 pessoas que estão assistindo Café com Jebs aqui. Tá? Então, tem uma situação com o atacante do futebol argentino. Tá? O Atlético ainda quer um ponta-direita no mercado e eu acredito que vem mais um zagueiro também. Então, assim, se o nível for daí para cima, eu já fico mais satisfeito, eu já vou abaixar minha guarda, eu já vou fazer minha meia-culpa, mas vamos aguardar, né? Por enquanto, o reforço é o Renan Lodge. O Capixaba está dependendo de uma situação do Arana, né? O Atlético recusou a proposta do Fluminense pelo Guilherme Arana, né? Outra pauta para trazer aqui para vocês. Então, a proposta inicial do Fluminense parece que foi de 3 milhões de euros, foi recusada, né? pelo Guilherme Arana. E o Galo pediu mais e tudo mais e tá numa situação de negociação. Sim, atacante fazedor de gol, centroavante, beleza? Camisa 9. Aliás, eu não sei se ele veste a 9, mas é um centroavante, sim, tá?